Então agora aqui nós vamos estudar a área de uma outra figura interessante, a área do paralelogramo. O que é o paralelogramo? Veja o exemplo. O paralelogramo, aqui nós temos um retângulo, certo? Observe o que ele fez. Ele pegou esse lado do retângulo, pessoal, aqui ó, ele comprimiu, ele pegou essa medida e comprimiu para cá, tá? Então ele aumentou a medida aqui, tá vendo? Ó, o pontilhado aqui, ó. Só que ao invés dele colocar o ponto aqui, ele levou para lá. E aí ficou o que? Ficou como se fosse um retângulo, mas mais achatado. É como se eu empurrasse esse vértice do retângulo aqui, e aí ele foi deformado assim, ó, tá? Daqui ele fez esse movimento, tá bom? E aí virou o paralelogramo. Tudo bem? Observe que em um paralelogramo, ó, essa figura aqui, a amarela, é um retângulo. O retângulo é um triângulo. O triângulo sempre vai aparecer. E essa outra forma aqui, daqui a pouco nós vamos ver que ela tem um nome especial, chamado de trapézio. Tá bom? Então, paralelogramo. A característica geral do paralelogramo é essa daqui, pessoal. O paralelogramo é um quadrilátero, portanto, é um polígono de 4 lados, que tem lados opostos, paralelos, de mesma medida e ângulos opostos congruentes. O que ele quer dizer, oitavo? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. São lados opostos. E esse aqui é igual a esse aqui, ó. Esses lados são iguais. E os ângulos opostos são congruentes. O ângulo D, ele é congruente ao ângulo de 2 risquinhos, que é o ângulo B de bola. O ângulo C é congruente ao ângulo A, tá? Então essa é a principal característica do paralelogramo. Lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. Congruente, matemática, quer dizer igual, tá ok? Quais são aí os elementos que você tem em um paralelogramo? O paralelogramo nós vamos ter como no triângulo a base e vamos ter o que? Uma altura. Então, para facilitar, ele desenha um paralelogramo dessa forma, tá vendo? Esse lado C em relação ao B, se eu projetar aqui, vai me dar essa altura aqui, ó. Veja bem que isso aqui é uma altura, tá? Se eu pegar uma semirreta aqui, ó, fazer aqui um traçadinho dela, vou ter uma altura relativa a esse lado ou relativa àquele lado. No caso, como foi de cima para baixo, relativa ao lado AB, tá? Se eu partir do vértice D e descer aqui, vou ter uma altura aqui também. Observe que aqui vai formar um triângulo. Ó, se eu projetar aqui essa medida, do jeito que está aqui, ó, se eu pegar do vértice B, ó, vai aparecer que figura aqui? Um outro triângulo. Então é muito interessante essa característica do paralelogramo. Pessoal, o paralelogramo, qual é o de especial nele? É muito tranquilinho, tá? O paralelogramo, para você calcular a área dele, basta apenas multiplicar base vezes altura. Por que base vezes altura? Porque, pessoal, o paralelogramo vai ser um triângulo, ó. Ó, se paralelogramo que está aqui, quando a gente projeta esse lado aqui, como que nós vamos calcular essa área aqui dentro? Temos que pegar a medida da base dele, que é essa aqui, ó, vezes a altura dele, tá? Vezes a altura dele. Mas o que tem a ver, professor? Se você colocar a régua aqui, ó, e traçar uma reta aqui, você vai ver que aqui vai formar um triângulo. Daquele lado a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Por isso que a área do paralelogramo é base vezes altura, porque ele vai ter essa altura aqui, ó, em relação a esse vértice aqui, tá? Ele vai ter essa altura aqui e vai ter também essa outra altura ali, tá? Não tem segredo, aí é praticar o exercício. O que importa é que a fórmula da área do paralelogramo é base vezes altura, é o que você precisa saber, tá?
Isso é o mais necessário e importante. Daqui a pouco nós vamos voltar trabalhando outra figura. Até mais.